Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos começando mais um programa Espiritismo Sem Mistério. O programa que leva a você informações do Livro dos Espíritos, pergunta por pergunta. E a minha alegria hoje é que ela está de volta, a nossa estrelinha do programa, aquela que faz o programa ficar mais bonito, a nossa querida Solange Godoy. Olá, Solange, Olá, tudo bem? André, como vai? Como vai? Como é bom estar aqui com vocês de novo, né? Nesse estúdio tão bonito, esse estúdio renovado, é muito bom. Nós estamos aí com o nosso programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos com vocês. E hoje, o tema de hoje, nós vamos dar continuidade àquele tema que fala sobre a vida espírita. Mas hoje, especialmente, estaremos falando sobre as percepções, as sensações e os sofrimentos dos espíritos. Será que os espíritos sofrem quando eles estão do lado de lá? Como será que as coisas acontecem? Então, tudo isso você vai ficar sabendo aqui com a gente. Hoje, nós não estaremos transmitindo pelo Facebook, você pode acessar o nosso canal, canal da TV Mundo Maior, no YouTube, e para isso você pode entrar no site da tvmundomaior.com.br e lá você clica no Assista ao Vivo. Então você é direcionado para o canal da TV Mundo Maior. Ou então entra direto no youtube.com/TV Mundo Maior, você já entra direto pelo YouTube. Seja pelo canal da TV Mundo Maior, seja pelo YouTube, você o que não pode é não assistir o nosso programa, não é mesmo, Solange? É isso mesmo, lembrando que nós temos aí, antes da nossa pergunta e desafio, que a gente faz em todos os programas, nós também temos a nossa equipe Mega Master, que tudo isso chega até você com muita qualidade, graças aos nossos queridos Fernanda Lima, Jefferson Carvalho, Valdeci Lourenço, Thaís Cabenguelê e o nosso querido Adriano Rodrigues. Isso mesmo. Com eles, você pode contar que a TV Mundo Maior oferece o melhor que ela pode. Os únicos que estragam somos nós, eu e a Solange, que o resto é tudo muito bom. Então, agora nós vamos dar a nossa pergunta desafio, Solange. Vamos lá, então. Olha aqui, ó, Solange, nessa nova... Lá já está para você aí na tela. Basta desencarnar para que o espírito conheça o passado e o futuro? Essa é uma pergunta interessante porque eu já ouvi muita gente pensar ou dizer: agora que ele morreu, ele já sabe tudo. Agora ele já sabe de onde ele veio, o que aconteceu com ele nas vidas passadas. Agora ele já tem conhecimentos amplos, ele já pode responder para mim onde é que eu devo aplicar o meu dinheiro, porque ele já tem uma visão como espírito. Será? Será? Será que essa não é uma ilusão por falta de conhecimento, mas não porque o Espiritismo não forneça orientação? Tanto que você vai ver no programa de hoje se essa pergunta ela é respondida como às vezes as pessoas pensam: morreu, agora já está do lado de lá, ele lê até meu pensamento. Será que é assim? Basta não ter mais o corpo físico, que é uma barreira para a expansão espiritual, para a consciência se amplificar por causa do nosso cérebro muito denso? Será que é suficiente perder o cérebro para a gente já conhecer o passado e o futuro? Isso nós vamos tratar no programa de hoje, não é, Solange? Isso mesmo, e já podemos colocar os nossos slides? Vamos, porque sim. Nós temos aí um slide bem interessante para vocês. É o primeiro, vamos ver o primeiro slide. É esse que sempre nós inauguramos um novo trecho do Livro dos Espíritos, que vamos começar hoje. Como a Solange já falou, hoje teremos percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. É o capítulo 6º daquela primeira parte, né, da segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre a vida espírita. Esta é uma imagem bastante significativa. Você vê um ser que está deixando a cova. Ali você vê uma lápide, um cemitério, uma luz que incide sobre ela e umas correntes que prendem o espírito a essa lápide, como sendo uma insinuação daquilo que nós não conseguimos romper ainda em ligação com a matéria, como que nós às vezes padeceremos quando nossos espíritos não conseguirem se libertar com facilidade para essa nova dimensão, para essa nova realidade. Então este será a nossa imagem, não é? De inspiração para o nosso estudo deste trecho do Livro dos Espíritos. E agora a Fernanda colocará para nós o primeiro slide de hoje com a pergunta que a Solange vai ler. Uma vez no mundo dos espíritos,
A alma conserva ainda as percepções que tinha quando da vida física? Uma vez no mundo dos espíritos, a alma conserva as percepções que ela tinha quando estava na vida física. Percepções como calor, frio, peso, essas coisas de dor, de sofrimento, de necessidades fisiológicas, de fome, de sede. Será que ela conserva? Eu já tive muitas vezes conversado com pessoas que dizem, depois que o espírito morre, ela não sente mais dor, acabou o sofrimento. E algumas pessoas que não têm muito conhecimento doutrinário e que às vezes são colocadas para conversar com espíritos numa reunião mediúnica, elas têm a boa fé, mas a imprópria boa fé, de tentar dizer para o espírito, não, você não está com frio, não, você já é um espírito, você não tem mais corpo. Ou você está se sentindo queimado, mas isso é da sua cabeça, porque o seu corpo já morreu, é o corpo que sente. Então Kardec está fazendo exatamente essa pergunta. Vamos acompanhar a resposta que os espíritos dão? Então, André, no slide. Mas antes da gente ir para a resposta, eu quero lembrar ao pessoal que como a gente faz, existe a nossa pergunta à isca e você pode participar respondendo através do WhatsApp da TV Mundo Maior, no 0 operadora 11 996 433827. Então você já pode ir mandando as suas respostas, as suas dúvidas, que as meninas aqui, a turma aqui já vai pegar e passar para a gente, tá bom? É isso mesmo, a gente joga uma isquinha para ver se a gente pega o peixão que está querendo conhecer, que está querendo saber e participar do nosso programa. Então, como você viu, você pode responder através do WhatsApp e, se quiser também, o YouTube possibilita que as pessoas respondam, não é? Então, agora, a nossa querida Fernanda vai colocar a resposta da questão 237 para ser lida. Sim, e outras que ela não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscureciam. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta livremente quando não há obstáculos. Bem, nós já vimos então que as percepções que o indivíduo tinha quando estava na Terra continuam a manter-se no plano espiritual. Ele continua percebendo as coisas, ele continua sentindo coisas, ele continua aprendendo, o raciocínio dele continua a funcionar. Ele não está como que congelado no outro lado da vida. E como diz a resposta, que a Fernanda vai inclusive repeti-la aí na tela para você acompanhar, o mesmo slide, Fernandinha, por favor. Olha, ele além da que ele já tinha, ele tem outras que a alma não possuía, porque estava no corpo. E o corpo era como um véu muito pesado, muito denso, que impedia essa percepção. Então, a inteligência é um atributo do espírito. Tudo aquilo que a nossa mente é capaz de identificar, de captar, de meditar, não está no corpo, não é o cérebro que faz isso, é a mente do espírito. Mas, para que ela se manifeste de forma mais ampla, ela não pode estar necessariamente presa à matéria. Então, ela se manifesta mais livremente quando não existem estes obstáculos densos, como o corpo físico. Então, quer dizer então que quando o espírito falou que estava com fome, podia estar com fome mesmo? Sim, podia. Quando ele estava dizendo que ele estava sentindo frio, podia sentir frio mesmo? Podia. Não é, Solange? Sim, sim. Quando... Olha ali na nossa câmera geral, aqui esse estúdio é muito joia, né? Tem todos os ângulos diferentes. Quando o espírito está dizendo que tem medo, que está vendo coisas, ele pode estar vendo? Pode. Coisas que antes ele não tinha quando estava encarnado até. Quando ele diz, eu estou com um problema, eu estou com um tumor que está expelindo sangue, ele pode estar sentindo isso? Pode. Pode sim. Agora, Kardec, ele faz uma outra pergunta, abordando ainda esta temática, que você vai acompanhar na tela com a leitura da Solange. Vamos lá, pergunta 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são indefinidos? Quer dizer, sabem eles todas as coisas? Interessante. Olha só. Ele quer saber se essas percepções,
essa capacidade de apreensão e os conhecimentos que o espírito tem são ilimitados. Eles são capazes de chegar a não ter limite, são indefinidos, eles podem saber tudo. E eles têm acesso a estas realidades que são complexas no universo. Será que, como a resposta anterior nos disse, Solange, que eles podiam saber das coisas porque estavam fora agora da matéria? Será que agora que eles estão lá, eles podem ter um conhecimento ilimitado de tudo? Essa é a pergunta de Kardec. Agora, nós vamos ver no slide seguinte a resposta. Vamos lá. Quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes sobre todas as coisas. Então, o que você entendeu, Solange, dessa resposta? Fala um pouquinho aí. Aqui os espíritos estão dizendo pra gente que quanto tem um mais... erro lá, a perfeição. Quanto mais o espírito se aproxima da perfeição, ele sabe mais. É lógico, esse entendimento... Vou dar um exemplo aqui. Sabe quando você está no topo de uma montanha, que da onde você está, você abarca toda a região ao seu redor, você consegue enxergar lá adiante. Então, a sua visão, ela alcança, né, um campo muito maior. A mesma coisa ocorre com os espíritos superiores. Eles têm um alcance maior de tudo que está acontecendo. Já, como diz o slide aqui, os espíritos inferiores não têm esse alcance. Eles não conseguem. Eles são mais ou menos ignorantes sobre todas as coisas. Então, não tem aquela coisa de que desencarnou, já sei de tudo. Você já está respondendo a pergunta? Tá bom. Já tá? Ué, você que me deixou falar. Já tá? A gente deixa a mulher falar, só dá desgraça. Tá vendo, gente? Não posso falar mulher nada. Vai falar, ela vai blá, 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 blá. Tá bom, não espera responder a pergunta. Tudo bem, Antes disso, antes de você continuar, eu quero aproveitar o que você está falando, Solange, para lembrar que nós já tratamos aqui neste programa, inclusive, já tratamos da escala espírita. A escala espírita começa lá na pergunta número 100 do Livro dos Espíritos e vai até a pergunta número 112. Ali nessa escala, Kardec apresenta, dentro da visão que o mundo espiritual lhe passou em relação à evolução dos espíritos, Kardec apresenta uma escala de elevação que vai desde os espíritos mais atrasados até os espíritos superiores e os espíritos puros. E é neste sentido que a resposta que aqui nós estamos lendo, da pergunta 238, se refere. Quanto mais se aproximam da perfeição, mais eles sabem as verdades que estão ocultas aos que ainda não evoluíram. Então, a capacidade de conhecer, ela é proporcional à evolução do espírito. Os espíritos superiores, que são o penúltimo degrau desta primeira definição, desta primeira separação, repartição, classificação que Kardec faz, que eu acredito que é uma classificação que depois, no futuro ainda, vai sofrer ainda acréscimos, subclasses, etc. Mas, para o entendimento básico, esta primeira classificação, nós vamos ver que os espíritos que são os bons espíritos, que são os benevolentes, os espíritos sábios, os espíritos de sabedoria e os espíritos superiores, cada um deles tem um grau a mais de recursos, porque já evoluíram um pouco mais. E eles, por causa disso, podem abarcar ambientes, assuntos ainda mais complexos. E, por fim, termina Kardec nos falando dos espíritos puros, que são aqueles, como a própria definição está informando, lá na pergunta número 112, que não sofrem mais nenhuma influência da matéria e são aqueles que cumprem as vontades divinas, tendo alcançado a perfeição. Não estando mais sujeitos à reencarnação, eles realizam a vida eterna no seio de Deus. Eles são os mensageiros e os ministros do Criador, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal.
comandam a todos os espíritos, que eles são inferiores, auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento, eles designam as suas missões. Então você vê, não é? Que quanto mais evoluído, mais o espírito precisará de conhecimento para comandar uma área um pouco maior do que a anterior, onde ele poderia estar. E isto é o que nós poderemos usar para o entendimento do que os espíritos respondem aqui. Quanto mais os espíritos se aproximam da perfeição, mais eles sabem. É natural que seja assim, não é mesmo? Se eles são superiores, eles sabem muito. Agora, os espíritos inferiores, os da terceira classe, da terceira ordem, melhor dizendo, aquelas 5 classes, esses aí são mais ou menos ignorantes em todas as coisas. São os espíritos trevosos, os espíritos impuros, os espíritos pseudo-sábios, os espíritos neutros, os espíritos maliciosos, né? Os espíritos zombeteiros, perturbadores e batedores, estes aí não sabem quase nada. Acham que sabem, mas estão ainda muito longe do domínio desse saber. Agora, nós vamos para a pergunta número 239. A Fernanda vai colocar para nós aí na tela. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Princípio das coisas. O que será esse princípio das coisas, hein, Solange? Então. Princípio das coisas. É só não responder a pergunta, o resto você pode falar. Não, depende. O que será os princípios das coisas? Talvez, né? A criação, como que o espírito isso. aparece, como que Deus fez para que tudo funcionasse. Muitos de nós temos esta vontade de conhecer esses mistérios, não é? Então, depois que a gente desencarna, nós teremos acesso a estas realidades que, por enquanto, parecem muito distantes. É a pergunta 239. Conhecem os espíritos o princípio das coisas? Uhum. Vamos nos lembrar da primeira pergunta do Livro dos Espíritos? Pergunta número 1. Que é Deus? Deus é a inteligência soberana do universo. Causa primeira de todas as coisas. Ou seja, todas as coisas, elas ocorrem a partir da divindade. Ele é o causador. Então, é algo que é bastante complexo você chegar na causa original de todas as coisas, não é mesmo? É algo que a gente poderia traduzir, talvez, perguntando assim: o espírito é capaz de chegar a Deus? Porque Deus é a causa primeira de todas as coisas. Pergunta boa de Kardec, não é mesmo? E agora, Solange, vamos lá, a resposta? Conhecem segundo sua elevação e sua pureza. Os espíritos inferiores a esse respeito não sabem mais do que os homens. Interessante isso. Veja só, de novo a gente volta aqui ao conceito da elevação, da pureza. A pureza estará muito repetida como conceito em todas as partes do Livro dos Espíritos. Se você vai, por exemplo, nós já passamos por isso, já estamos na pergunta 237, mas nós fizemos a pergunta 88 do Livro dos Espíritos, a pergunta 90, a pergunta 92 ou 91, parte B, todas as respostas dali dizem que a cor do espírito, a cor que ele apresenta, depende da sua pureza. Quanto menos puro, mais ele fica próximo da sombra. Quanto mais puro, mais ele se aproxima da luminosidade rutilante, que ele coloca aqui como o brilho do rubi. O espírito pode transmigrar-se, pode transferir-se usando o pensamento à vontade, ou ele precisa ir devagarzinho, sabendo por onde ele vai ter que passar, flutuando lentamente. Os espíritos dizem lá na questão 90. Depende da sua pureza, o seu imediato transporte para onde a sua vontade deseja. Quanto mais puro, mais ele é capaz de dominar isto. Estas são
explicações muito grandes e interessantes que falam sobre a pureza. Aí na questão 92, parte B, se não me engano, você vai ter lá os espíritos perguntando, Kardec perguntando aos espíritos se eles podem estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. E os espíritos respondem que, dependendo da pureza, eles são como um sol, eles podem irradiar em várias direções ao mesmo tempo. Mas tudo isso dependendo da sua pureza. Então, vamos imaginar aqui esta necessidade básica da evolução em cada um de nós como sendo uma limpeza. Não é uma pureza moral apenas, não é uma ausência de prática sexual, como muitas vezes as pessoas acabam fazendo uma relação, não é? A pureza com a abstinência. Não. Aquilo que as pessoas sentem na sua essência, qual é de verdade o seu sentimento, o seu pensamento, como elas se manifestam em relação às outras pessoas. Esta pureza, como Jesus depois em um dos capítulos do Evangelho diz, que é necessário ser como uma criança para poder ver o reino de Deus, o reino do céu. É isto que você vê espontâneo, sincero, autêntico, que qualifica o espírito. Portanto, voltando à resposta lá no slide que a Fernanda vai pôr de novo para nós. Slide 7, Fê. Você vai ver que os espíritos, eles conhecem sim o princípio das coisas dependendo da sua elevação e da sua pureza. É claro que os espíritos superiores e os espíritos puros, como o nome está dizendo, têm acesso a todas estas informações. Mas os espíritos inferiores, a esse respeito, não sabem mais do que os próprios homens. Eles ainda estão limitados. Porque se eles soubessem, pelas imperfeições que carregam, provavelmente fariam uso muito mal das informações que eles teriam ao seu dispor. Não é mesmo, Solange? É isso mesmo. E aí, tem alguém que já respondeu? Opa, peraí, deixa eu Dá uma olhadinha aí, vamos ver se nós temos participação no nosso programa de hoje. Aqui. Só para que as pessoas Dá uma olhadinha aí na sua tela. Não, na minha tela aqui não tem nada. Nós estamos sem a transmissão do programa pelo Facebook, estamos apenas com o YouTube, o site da TV Mundo Maior e o WhatsApp para aqueles que quiserem participar. No YouTube é o YouTube 2, que faz a TV Mundo Maior transmitir o seu sinal. Inclusive, nós estaremos ao vivo por esse YouTube 2, que eu vou mandar também para as listas que nós temos aqui, para que quem quiser possa acompanhar. Chegou alguém aí, Solange? André, a Catarina de São Bernardo do Campo. Oi, Catarina, olá, que boa Catarina, essa participação. Que ótimo. Ela só dá o boa tarde, queridos irmãos, e eu não posso falar nem mais nada, porque ela está respondendo já. Ah, ok. Já, então vamos aí, dar um Catarina, tempinho aí, não é? Deixa ela responder para a gente continuar no nosso assunto. Daqui a pouco a gente volta para o WhatsApp. Então agora que nós chegamos à questão 239... temos a questão seguinte. A Fernanda vai colocar para nós e a Solange vai ler. Os espíritos compreendem o tempo como nós? É outra questão muito interessante. A ilusão dos leigos, ou mesmo das pessoas que são simpáticas à doutrina espírita, mas que não têm costume de meditar ou de ler as explicações, as experiências, elas às vezes imaginam que a maneira pela qual o mundo espiritual trabalha com o tempo é igual àquela que nós temos quando usamos o relógio. Este tempo, para nós, é interessante, porque, veja só, quando você vai até a descrição que Kardec faz e que depois ficou inserida no livro Obras Póstumas, quando ele tem uma descrição de como ele chegou ao espiritismo e todas as experiências que ele teve, ele faz uma pergunta ao espírito Hahnemann e o espírito Hahnemann começa a responder, não é o espírito Hahnemann, não, é um outro. Se não me engano, acho que é Zéfiro, ou algum espírito protetor. E nesta pergunta, eles estão tratando do futuro.
o futuro que estaria aguardando a humanidade era um futuro um pouco sombrio, como o Espírito ele está perguntando, está respondendo. E Kardec lhe diz, olha, mas se você está falando que vai ser uma convulsão que vai envolver todas as nações, por enquanto parece que isso não vai acontecer, não tem nada indicando que isso vai acontecer. Vamos considerar que Kardec estivesse na década de 1860, neste período. E tem a data certinho lá, é que eu não estou com ela aqui comigo. 1863, 62. Aí então o Espírito responde. Kardec diz, né, não tá, nada indica que vai haver uma conflagração aqui, está tudo em paz. Aí o Espírito diz, olha, as coisas estão por um fio de teia de aranha meio partido. Imagina. Um fio de teia de aranha meio partido. Ao falar do tempo. Então, os espíritos estão dizendo, está quase para acontecer. Mas isso era 1861, 62. A Primeira Guerra Mundial, que é uma das conflagrações grotescas que a humanidade se envolveu, começou em 1914. Vamos colocar aí quase 70 anos depois. Por quê? Porque há uma visão diferente na maneira como se administra isto do ponto de vista espiritual. E Kardec, entendendo essa dificuldade, às vezes, de situar as coisas, ele faz essa pergunta. Os espíritos compreendem o tempo como nós, e os espíritos respondem da forma como você vai ver aí no slide. Não, e é por isso que vocês não nos compreendem sempre quando se trata de fixar datas ou épocas. Exatamente. Quando se trata de fixar datas ou épocas, as pessoas ficam às vezes, mas o espírito tal falou que ia ser no ano XYZ. Mas às vezes a maneira pela qual o mundo espiritual está tratando essas realidades é um pouco diversa daquela que nós estamos considerando através da nossa cronologia. Por isso que muitas previsões, usando o nosso calendário, podem estar perdidas no meio deste cipoal de complexas equações que envolvem a interpretação do tempo. Para os espíritos que responderam a Kardec lá em Obras Póstumas, a crise estava tão próxima que parecia ser um fio de teia de aranha meio partido. Meio partido. Você imagina, você escuta um negócio desse e você pensa, nossa, vai ser daqui a meia hora. Em contrapartida, os espíritos estavam se referindo a um evento que ia acontecer 70 anos depois. Isso se foi a Primeira Guerra Mundial. Porque se foi a Segunda, ainda seria mais longe. Portanto, os espíritos, eles têm uma noção do tempo, mas é diferente daquela que nós temos. E agora, nós vamos para um comentário, não é? A Solange vai ler para a gente. A essa questão. Vamos lá, gente. No slide 10. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como o compreendemos. O tempo para eles se anula, por assim dizer, e os séculos, tão longos para nós, não são, aos seus olhos, senão instantes que se esvaecem. Na eternidade, da mesma forma que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aqueles que se elevam no espaço. É interessante. Os espíritos não estão no tempo. Pode deixar o slide aí, Fê. Os espíritos vivem fora deste tempo, como nós estamos acostumados. Para eles, esse tempo se anula, por assim dizer. E os séculos, que para nós são muito compridos, não têm aos seus olhos... Olha outro, olhos, senão instantes que vão se esvaecendo, vão desaparecendo na eternidade. Da mesma forma que aquelas desigualdades do solo, quando você pega um avião e sobe, você já não vê mais toco, buraco, montanhas, montes. Você não tem esta visão porque você está muito acima. Interessante, né? Porque uma coisa que parece tão longa para nós, um século, para a gente é tanto tempo... E você vê que, segundo o comentário deles, isso não é nada. O interessante, Solange, é que dentro desse aspecto, o espírito André Luiz, quando ele trata da questão temporal,
ele diz que enquanto nós estamos encarnados, nós vivemos o tempo da Terra. Nas regiões umbralinas mais próximas do ambiente terreno, existe uma região que eles chamam de espaço das nações. Nesta região, onde ainda há uma predominância muito grande do campo material, lá o horário segue o horário que a Terra obedece. Depois deste espaço das nações, aí então os espíritos que já estão nestas outras dimensões, acima desta parte umbralina, eles já não estão no tempo da Terra. Sim. Mas os que estão, inclusive, por exemplo, a cidade Nosso Lar e as outras comunidades que estão orbitando a humanidade, elas estão vivendo no tempo da Terra. Por quê? Porque também é necessário coordenar a ação dos espíritos com os momentos da dinâmica física. Porque durante 8 horas diárias, os encarnados vão dormir e eles precisam ir para o lado de lá. Isso. Então, eles têm que acompanhar nessa dinâmica o mesmo ritmo, a mesma hora, para que haja uma integração entre a região umbralina, a região do próprio orbe material, com a dessas instituições. Sejam as que estejam no umbral médio, sejam as que estão já no umbral superior, no umbral leve, todas elas ainda fazem parte desta hora. Por isso que em algumas obras de André Luiz, quando ele se refere a determinadas reuniões no plano espiritual da cidade Nosso Lar, ele fala sobre a hora, o horário. Era noite e tinha passado das 20 horas. Ele cita um horário porque esta região vibratória está vinculada ao espaço das nações. Então ali ainda existem as ligações com línguas, com os idiomas, os costumes. Há ambientes preparados para esse recolher espíritos que têm um entendimento próprio daquela encarnação que acabaram de deixar. A gente vê também em algumas obras do André Luiz que os espíritos amigos retiram do corpo, às vezes espíritos médiuns que vão dormir, eles retiram do corpo o espírito desses médiuns para que esses médiuns trabalhem durante a noite no plano espiritual, com resgates, auxiliando outros espíritos. Então a gente vê que eles acompanham isso entre o dia e a noite também. Nessa região dimensional. Agora, fora dela, aí é que nós estamos vendo que os espíritos não se submetem a este controle do relógio, né? A esta marcação do relógio, o que é algo muito interessante no nosso aprendizado aqui referente ao sofrimento dos espíritos. Solange, nós já temos aqui várias participações. Opa, vamos lá? Vamos ver aqui, olha. Tá Nós contigo, recebemos, tá comigo? Eu tenho aqui, não sei, dá uma olhadinha aí. Comigo eu tenho aqui, olha, o André de Campinas. O ambiente ficou muito bonito. Parabéns à TV Mundo Maior. Estamos acompanhando o estudo do Livro dos Espíritos com Andréia Solange. Ótimo trabalho de esclarecimento para os que têm fome do saber, para seguir os caminhos do mundo espiritual superior. Obrigada, aqui, André. Nós temos o João Domingos, que faz uma pergunta. Quais percepções que o corpo tinha obscurecido quando ele está encarnado, não é? Que percepções os espíritos encarnados não possuem e que podem desenvolver do outro lado? Os evangélicos me falam que após o desencarne, os espíritos dormem até chegar o juízo final. Esses espíritos que sempre acreditaram nisso vão ficar sempre com a percepção de estarem adormecidos, dormindo sem evolução? Sim. Essa resposta você vai encontrar no livro Os Mensageiros. O livro Os Mensageiros de André Luiz tem, quando André Luiz, Aniceto e Vicente vêm a uma excursão de uma semana, de 10 dias na Terra, eles passam por um posto de socorro. E ali eles vão atender um galpão onde existem milhares de múmias, que são espíritos que não se prepararam para a morte e acreditavam que depois que eles morressem, eles iam ficar dormindo. A ordem psicológica que ele induziu o seu espírito a entrar nesse estado de quase uma mumificação foi dada por eles enquanto encarnados. E André Luiz explica bem isso, o nosso querido João Domingos, que pergunta isto. Agora,
Quando nós estamos no corpo, nós temos uma limitação nas percepções, a intuição, a telecomunicação, nós não temos facilidade de nos comunicar à distância, nós temos uma barreira à nossa revelação de nossas ideias através apenas do pensamento, coisa que quando estamos do outro lado, isso já se torna mais fácil. A nossa aparência física não se muda quando estamos encarnados, mas a nossa mente, quando perdemos o corpo, a nossa mente altera a nossa aparência espiritual. O nosso perispírito muda de acordo com o pensamento que nós estivemos elaborando. Portanto, é uma coisa que acontecerá quando nós perdermos esta barreira do corpo físico e a nossa mente estiver livre para gerar no corpo as alterações perispirituais que o pensamento vai incidir sobre a forma, tá bom? João, muito obrigado, querido. Nós temos aqui, André, a pergunta da Márcia. Ela fala o seguinte: estou sofrendo muito com a partida do meu pai. Ele também sofre com o meu sofrimento, ela quer saber. Ele partiu no dia 11 de março. Será que ele vê o meu sofrimento e sofre também? O sofrimento ocorre nos dois mundos? Os espíritos sofrem? Bem, Márcia, você faz uma pergunta de alguém que, de verdade, me parece, nunca leu algo a respeito do mundo invisível. Coisa que te ajudará bastante a você compreender como é essa dinâmica. Nossas vibrações, elas emitem sinais, elas são forças que se irradiam na direção daquelas pessoas às quais nós estamos endereçando pensamentos. Isso já acontece quando se tratam de pessoas encarnadas no mesmo plano físico. Agora, quando alguém está do outro lado, a nossa ação mental, emocional, feliz ou infeliz, também atinge essas entidades. E a nossa dor, no coração de alguém que a gente ama e que também nos ama, piora a situação dele. Você imagina, Márcia, que um filho que você ama muito, e ele também te ama muito, conseguiu uma bolsa de estudos para se mudar para, sei lá, a Romênia, um país bem distante. Para ele é importantíssimo, mas ele tem aquele apego com você, ele tem aquele sentimento, eu não queria ir embora, mas eu queria tanto ir. E você, que é a mãe, que sabe que aquilo é importante para ele, o que você pode fazer para ajudá-lo? Dizia, filho, não vai não, eu vou morrer se você for. É isso? Ou você vai dizer, não, meu filho, você vai ver que passa depressa, eu vou sentir sua falta, mas a gente se fala pelo WhatsApp todo dia, a gente entra no Facebook, a gente manda foto, a gente se conversa, você não vai sentir minha falta. Você dá um apoio para que ele possa se sentir menos triste. E então ele vai perceber que você o está querendo ver realizando o seu sonho. E então ele pode ir e apesar de ser uma separação temporária e dolorosa, ele está feliz porque ele sente que você está bem, que você vibra bem em relação a ele. A mesma coisa acontece quando nós deixamos de ter do nosso lado um ente querido. Ele não morreu desaparecendo, ele apenas foi para a Romênia, foi para o Japão, foi para Java, foi para algum lugar distante. Mas nós podemos emitir para ele uma vibração de alegria, de amor, de força, para que esse espírito, aonde estiver, não sofra com a nossa dificuldade. Já pensou se quando o seu filho ligar para você lá da Romênia, você fala, meu filho, eu estou morrendo aqui, você me fez sofrer muito. Imagina, ele pega o avião e vai embora. Só que ele pode pegar um avião e vir embora. E o que os espíritos podem fazer? Eles podem se desesperar e podem tentar ficar na casa, podem perder o processo evolutivo, podem sofrer muito mais do que eles estão sofrendo, por causa da angústia dos entes queridos. Então, é muito bom que nós tenhamos amor e que nós sintamos saudades. Isso não é ruim. Mas a convicção de que nós não morremos nos prepara para que nós ajudemos a outra parte, que ela sim está num momento diferente da sua readaptação, e nós possamos depois sentir o carinho deles quando em equilíbrio vierem nos visitar. Há uma coisa, inclusive, Márcia, que os nossos amigos espirituais têm muita cautela. Quando nós estamos desequilibrados, eles não permitem que durante o sono nós possamos visitar o ente que partiu, porque nós vamos desequilibrá-lo também. Ele está lutando
para sair daquele estado de separação. E agora? Será que a nossa visita será boa? Então, é importante que se você quer ter este contato com o paizinho querido, com alguém da sua família e outros que nos escutam, tem saudade de outros amigos que já foram para o outro lado, tenha equilíbrio. Ore com amor por esta criatura. Saiba que ela está viva e ela pode receber de você essas energias boas. Mas se você estiver traumatizada, se você estiver assim desajustada, você terá mais dificuldade de se encontrar durante o sono com esta criatura amada, para não atrapalhá-la, tá bem? Então, confiança, procure ler coisas que te ajudem na compreensão desta realidade e isto vai te dar força para se lembrar do seu paizinho com todas as boas coisas que ele deixou e encontrar-se com ele logo através do sono. Tá bom, Márcia? Um abraço, querida. André, nós temos mais perguntas aqui. Nós temos a Luz Miriam da Colômbia. Você viu aqui? Isso. A Luz Miriam, ela fica muito agradecida com o programa, com os esclarecimentos e nos abençoa a todos. Muito obrigado, Luz. Um grande abraço para você. O Júlio de Souza, de Ubatuba, também. Boa tarde. O programa está muito bom, o tema é muito interessante e importante. Obrigada, Júlio. E também tem uma curiosidade aqui da nossa querida Carla Rosenral, de Apucarama, Paraná. Ela está perguntando, né? Tem uma curiosidade com relação às sensações. Quando o espírito é cremado, como eles ficam na espiritualidade? Eles sentem? É preciso que a pessoa autorize para que ela não sofra na espiritualidade? Nós vamos falar desse tema mais profundamente nos próximos programas, mas eu digo a você que o que faz o espírito sentir é a sua ligação com a matéria. Se o espírito, quando estava na carne, era muito vinculado à matéria, não tinha ideias espirituais, não tinha uma forma de desapegar-se das coisas do mundo material, seja enterrado ou seja cremado, ele poderá sofrer todos os efeitos e as consequências do que ele está passando, o que o seu corpo está passando. Já não é mais o espírito que está sofrendo, mas ele está presenciando. E a sua ligação com a matéria fará com que ele imagine que ele está sendo queimado, caso durante a vida física ele não tenha sido uma pessoa que tenha se desapegado das coisas materiais, que não tenha se preparado para a desencarnação. Os espíritos recomendam também que haja um período de pelo menos 72 horas entre a morte e a cremação, coisa que hoje em dia eles quase nem mais observam, porque geralmente isto é uma forma de permitir que o fluido vital vá se esgotando. Mas nós vamos voltar a este tema mais para frente, porque nós estamos chegando... E antes da gente fechar, vamos falar da resposta da Catarina, de São Bernardo, que a única que respondeu... Isso mesmo. Basta desencarnar para que o espírito conheça o passado e o futuro? Então, a nossa querida Catarina fala o seguinte: não basta só desencarnar. Tudo vai acontecer de acordo com a nossa evolução. E ela deu um exemplo. Conforme nós nos desapegamos das coisas, dos bens materiais, nós também estamos evoluindo. E assim nós respondemos uma melhor do plano espiritual. Uma pessoa nos respondeu a pergunta, Sim, não é? Obrigada, Catarina. Agradecemos o carinho da Catarina, desejamos que todos possam sentir a nossa alegria por estarmos aqui mais uma vez com vocês. O nosso programa está acabando, está acabando. A minha voz também está acabando, está acabando. Mas a gente espera vocês no nosso próximo programa Espiritismo Sem Mistério, daqui a 15 dias, com as questões ligadas ao sentimento, ao sofrimento, às percepções dos espíritos, tá bom? Vai estudando, hein? Até lá, um grande abraço. Tchau, queridos. Tchau.